Obrigado. Tudo bem, amados? Pode sentar. Que alegria poder estar aí na casa do Pai, ministrando, né? Sendo ministrado. Como é importante esse ambiente na minha vida. É importante na sua vida? Tenho certeza que sim. Você está aqui, né? Queridos, é fantástico. A glória de Deus é incomparável. Fala assim comigo. A glória de Deus não se compara a nada. Nada se compara à glória de Deus, querido. E você está no melhor ambiente do mundo. Está no melhor ambiente do mundo. Isso deve ser motivo de imensa alegria. Eu gosto sempre de lembrar, né? Você lembra como era a sua vida antes de Jesus, Alessandro? Lembra? Lembra, Paulo? Lembra? Tem alguns aqui que não lembram, né? Às vezes já cresceu na igreja, né? Você lembra, Vera? É diferente ou não é? É diferente demais, é tremendo demais a presença de Deus. E nós vamos conversar sobre isso. A unção da sabedoria. Tiago diz que a sabedoria é algo que a gente paga caro por ela. É assim que é? Ele fala, quem tem falta de sabedoria, compre, chega ao Senhor e compre, assim? É de que forma? É gratuito. É só você chegar lá e falar, Pai, preciso de sabedoria. E Ele te dá sabedoria. Mas quem não pede, não recebe. Igual o filho mais velho, né? O irmão do filho pródigo. Ele nunca pediu para o pai. E quando o outro filho volta, ele reclama que o outro recebeu. Então fala assim, se eu preciso de algo, eu peço ao Pai. Abra sua Bíblia comigo, Provérbios 8, do 22 ao 31, é uma introdução a essa mensagem. Nós vamos falar sobre a unção para ter sabedoria e entendimento. Deus me plantou num lugar, quando Ele me tira da confecção e me leva para um novo território, Ele me leva para um lugar para eu caminhar pela fé. Estávamos conversando, né, Paulo, desse processo da minha vida. Que desafio! E Deus me ensinou ali a caminhar pela fé. E me levou para um lugar onde eu precisava muito de sabedoria. Por quê? Sem sabedoria na minha área, acho que na vida de todos aqui a gente não é nada. Sem sabedoria a gente não consegue sustentar um casamento. Sem sabedoria a gente não consegue sustentar o nosso negócio. Sem sabedoria a gente não consegue andar. A gente não consegue sustentar os nossos relacionamentos. Vamos ler juntos? Provérbios 8, nós vamos ler do 22 ao 31. Ele fala sobre a sabedoria. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio. Antes do quê? Nasci antes de haver abismo, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá quando Ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Eu estava lá quando Ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo. Quando fixava ao mar os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem. Quando Ele compunha os fundamentos da terra, eu estava com Ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença. Divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto ao Filho dos homens. Nós vamos até o 31, até aí. De quem que Salomão está falando aqui? Alguém se arrisca? Tudo que ele está falando aqui, ele está falando a primeira criação é a sabedoria. Primeiro versículo da Bíblia, da palavra de Deus é o quê? Deus criou os céus e a terra.
No início, a terra era sem forma e vazia. E Deus só criou isso através da sabedoria. Olha o universo, cara. É perfeito ou não é? Eu amo aquela música do Caso Worship, né? Que fala dos mares, fala de contemplar a Deus, que fala, sabe, da natureza, porque é perfeito. A obra de Deus é perfeita, e essa sabedoria está disponível para mim e para você. Deixou algo bom para nós ou não deixou? Fala assim comigo, fala assim: o próprio Deus é a sabedoria. Ele é a sabedoria, Ele é a fonte da sabedoria. As Escrituras, elas têm uma importância chave por oferecerem acesso, nosso acesso à ação de Deus e à fala de Deus. Como que uma pessoa se torna sábia sem a palavra de Deus? Não tem como. Querido, nós temos acesso ali ao que Deus falou. Nós temos acesso aqui na palavra ao que Deus fez, como Deus agiu. E nós podemos agir da mesma forma. Ele nos deixou um modelo, Ele nos deixou a orientação. Isso nos faz refletir sobre o entendimento de que nós temos de nós mesmos, do entendimento que nós temos de Deus e o entendimento que nós temos da nossa forma de viver. Essas semanas eu tive a oportunidade de lidar com uma pessoa. Pensa numa pessoa, vamos dizer assim, explosiva. Uma pessoa que não tem nem, como é que fala, o pavio, né? É uma bomba relógio. Pensa, foram um mês direto com essa pessoa. E é muito interessante, porque ele fala: não, você é muito calmo. Eu falei: não, irmão, você pode chutar, você pode gritar, você pode fazer o que for, eu não vou entrar na sua, porque a minha paz eu não negocio. Você pode explodir, mas eu não vou explodir. E aí eu lá com jeitinho, conduzindo, ele: Deus está me treinando mesmo, está botando gente muito calma no meu caminho. Eu falei: Deus está te treinando. Já conheceu alguém assim? Que explode com tudo. Falta de sabedoria. A sabedoria não age na explosão. A sabedoria, ela age que? No pensamento, na reflexão. Quando você pensa as suas ações. Quantos querem ter mais paciência para ser mais sábio? Amém? A sabedoria aponta para o conhecimento de Deus e os seus caminhos. Então, sabedoria aponta para você conhecer a Deus e conhecer o caminho de Deus. É você não agir na hora que você não sabe como fazer. Sabedoria é você: opa, eu não sei o que fazer, é tempo de eu parar, é tempo de eu refletir, é tempo de eu aprender. Depois sim, eu vou dar uma parada, vou pensar aí sim eu vou seguir adiante. Você é inteligente, irmão. Fala para o seu irmão que está do seu lado, fala assim: você é inteligente demais. Às vezes você não usa a sua inteligência não, mas você é muito inteligente. Vamos falar a verdade, às vezes a gente age, né, pela emoção, a gente age precipitadamente. Nós somos seres tão inteligentes, mas às vezes a gente não usa a inteligência que tem. Mas você vai usar toda a sua capacidade intelectual, amém? O Espírito Santo quer otimizar a sua capacidade intelectual para você ir além do que você já foi até hoje. Olha que interessante, nós, o povo de Deus, somos tentados a olhar para o mundo da mesma maneira que as outras pessoas. Nós somos muito tentados, a igreja é tentada a olhar para o mundo da mesma forma que as outras pessoas, mas um dos propósitos das Escrituras é nos levar a enxergar as coisas de outra forma. Deus quer mudar a sua percepção das coisas, não vê o que todo mundo está vendo, querido. O pessoal vê, falou, você já pegou aquilo para você, misericórdia. Ouve o céu. Ouve, sabe,
o burburinho. Deus não está no meio disso, não. Lembra quando o profeta estava lá, viu a tempestade, ele achou que Deus estava na tempestade, né? Nos trovões e tal, e Deus estava onde? Deus estava na brisa suave. Então sai da calmaria, sai da turbulência ali, vai buscar o céu. Amém? Eu quero compartilhar com vocês 2 princípios apenas nessa noite. Fala assim comigo, 2 princípios, para que a gente possa receber a unção da sabedoria. Abra comigo, Provérbios 9, 10. Esse é o texto que nós vamos trabalhar. Demos uma introdução do que é sabedoria, como ela foi formada, quanto ela era importante para Deus. Ele é o próprio Deus, a sabedoria é o próprio Deus. 9, 10. Diz assim, o temor do Senhor é o princípio do quê? Da sabedoria. Conhecer o santo é o quê? É ter entendimento. Vamos ler junto? 1, 2, 3. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Olha que tremendo. Quantos querem ser sábios aqui? O princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Fala comigo, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E esse é o nosso primeiro princípio. Temor a Deus. Pastor, o que é temor a Deus? Temor é respeito. Temor é reverência. Temor é submissão. Temor também é medo. O medo não é aquele medo do pânico, mas é um medo saudável. É um temor, querido, que você tem respeito pela grandeza do poder de Deus. E isso é algo que nós precisamos ter na nossa vida. O temor do Senhor. Nós vemos em Atos, que a igreja de Atos tinha muito temor de Deus. Imagina nós, né? Ananias e Safira, mente para o Espírito Santo, vende a propriedade por um valor, e chega diante do profeta, e fala que vendeu por outro valor. Eles combinaram, meu irmão, foram fulminados na frente assim, pum, caiu durinho no chão, morto. Fato fulminante. Como é que a igreja ficou? Rapaz, Deus é Deus mesmo, hein? Você viu o que aconteceu com a Ananias e Safira? Fala assim comigo, temor do Senhor. Paulo e Silas na prisão, Deus quebra os grilhões e tira eles daquela prisão. O anjo de Deus vai lá e tira da prisão. Como a igreja se comporta? Temor do Senhor. Meu Deus, Deus age. Deus é verdadeiro, Deus é puro, Ele é santo, Ele é poderoso. Nadab e Abiú tinham participado de uma festa, tinham tomado uns vinhozinhos a mais, e vão diante da glória de Deus, para ministrar a presença de Deus, morreram na hora. Fala assim comigo, temor do Senhor. Eles não tiveram o temor, eles não tiveram a percepção da glória, do poder de Deus. Quem não tem entendimento, querido, morre, não consegue lidar com a glória de Deus, não consegue caminhar com Deus. Quando estão entendendo, diga amém. O temor a Deus é quando você sabe que em todo momento Deus está perto, Deus está ao seu lado. Por que alguém rouba? Porque ela acha que ninguém está vendo, certo? Por que alguém faz errado? Porque ela acha que ninguém está vendo, ninguém vai saber. Mas o temor do Senhor é, você faz certo, porque ninguém está vendo, mas você sabe que Deus está vendo. Isso é o quê? Temor do Senhor. Eu tenho temor de Deus em casa, quando eu estou sozinho. Lembra que caráter é aquilo que a gente faz escondido, né? Quando a gente está sozinho, se revela quem nós somos. Então o temor de Deus, ele é revelado quando nós estamos sozinhos, quando ninguém está vendo. E quando a gente tem essa percepção de que Deus está olhando o tempo todo, imagina, onde você está, Deus está olhando.
Você pode reclamar das coisas que não acontecem na sua vida. Eu não sei, mas Deus sabe que às vezes você é um reclamão. Que você reclama toda hora, reclama todo dia. Como é que Deus vai agir na sua vida se tudo que você faz é reclamar? Você não reclama na igreja porque aqui você vem e só ouve. Você está sentado e você está ouvindo a palavra. É o único momento que você não reclama. Mas quando você está sozinho, quando você está em casa, quando algo não dá certo, você abre o seu bocão e fala, e reclama, e murmura. Aqueles que não têm o temor a Deus agem na escuridão, enganam, traem, roubam, planejam o mal. São esses que não têm temor a Deus. Mas aqueles que temem a Deus são diferentes. Eles agem na luz. Eles têm um conflito, vão lá e conversam com o irmão. Irmão, estou com essa pendência aqui com você, vamos resolver isso. Fala assim, quem tem temor de Deus age na luz do dia. Quantos estão entendendo? Diga amém. Quero te dar uma boa notícia hoje. Você vai sair daqui nessa noite com uma convicção. Fala para o seu irmão, olha para o seu irmão que está do seu lado aí. Fala para ele assim, sorria. Você está sendo filmado 24 horas. Até quando você está dormindo, irmão, Deus está lá sobre você. É uma constatação verdadeira. Deus está, né, Alessandro? Deus está ali, meu irmão, o tempo todo de butuca. Você vai fazer isso mesmo? Fala misericórdia. Mas glória a Deus por isso. É assim que Deus trabalha no nosso caráter. É assim que Deus trabalha no nosso crescimento. Para receber a unção da sabedoria é necessário ter o temor do Senhor. Segundo princípio é o princípio do conhecer o santo. Fala assim, conhecer o santo. Então, primeiro princípio, temor de Deus, temor ao Senhor. Segundo, conhecer a santidade de Deus, conhecer aquilo que é santo. E só conhece aquilo que é santo quem tem consagração, quem se dedica, quem se consagra, quem jejua, quem ora, quem lê a palavra. O temor do Senhor, você pode ter esse respeito a Deus, mas você também precisa conhecer o que é santo. Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando fala conhecer o que é santo, para mim, sabe o que fala? Sabe o que Deus ministra no meu coração? São verdades espirituais. Verdades espirituais, são princípios que regem o mundo espiritual. E Jesus disse, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Em João 8,32 ele diz, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Salmo 119, 160, a verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Fala assim comigo, princípios espirituais, verdades espirituais. Querido, nós podemos nos enganar a nós mesmos, mas quando nós encaramos Deus, cai todas as nossas mentiras, né? Cai todas as nossas máscaras. A verdade é o quê? É o que a palavra fala para eu fazer. Eu posso querer fazer uma coisa, e nós queremos fazer muitas coisas, não é verdade? A gente fica irritado toda hora. Eu não sei você, mas para esse mundo moderno aí, a gente trabalha quase 24 horas, né? Antigamente a gente ia para cá, descansava. Agora não, você vai para casa, tem cliente te mandando mensagem, tem alguém te ligando, tem coisa para resolver, e você não desliga. É assim só comigo? Não é. Além dos nossos problemas, a gente liga a TV, YouTube, é só problema, é só notícias. Mas tem uma verdade espiritual para nossas vidas. E essa verdade é o que traz entendimento. Olha só que interessante. A verdade espiritual é o que rege o mundo invisível. As verdades espirituais é o que rege o sobrenatural na nossa vida. São as verdades espirituais que faz existir aquilo que ainda não existe. Como que Deus trabalha na nossa vida? Através das promessas. Ele faz a promessa, ela ainda não chegou, né? Mas o que?
A crença, a fé nas promessas, faz ela tornar realidade, verdades espirituais. Ela não é real, ela não é física, ela não é palpável, mas ela é uma realidade espiritual, é um princípio espiritual que faz vir à realidade aquilo que não é realidade. A verdade espiritual traz realidade. A realidade é aquilo que ainda não existe. E olha só que interessante, querido, a nossa percepção humana, cada um de nós aqui temos uma percepção de um fato. Todos nós vamos enxergar o mesmo fato talvez de ângulos de percepção diferentes. Mas preste atenção nisso aqui, uma percepção humana e carnal. Isso D.L. Moody descreveu da seguinte forma: a nossa apreensão da verdade, ela é parcial e distorcida, em virtude da nossa perspectiva e contexto. Mas existe sim uma verdade objetiva, bem como diferença entre verdade e falsidade. E as Escrituras transmitem essa verdade. Então, na nossa percepção humana, a gente não pode confiar, porque ela é parcial. Ela sempre vai olhar algo, ou me prejudicaram, ou me fizeram mal. Ela sempre vai olhar dessa maneira. Fizeram isso comigo, às vezes nem foi, mas a percepção humana carnal é assim. A nossa percepção, a nossa visão, a nossa verdade humana carnal, ela é distorcida. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: a verdade bíblica, a verdade espiritual, ela é a verdade soberana. É essa que nos faz olhar e falar: não é desse jeito não. Poxa, Rodolfo, o que você está pensando assim? Quantos pensamentos às vezes passam na nossa mente, né? Por que eu estou pensando essa coisa? Por que eu estou pensando desse jeito? Então, nós precisamos da percepção espiritual. Para quê? Para a gente não distorcer os fatos. Uma percepção humana. Por que isso aconteceu comigo? Eu estou na casa de Deus. Eu sirvo a Deus. Por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Percepção distorcida. Verdade distorcida. Agora, a verdade espiritual. Deus está trazendo um elemento novo para me treinar, para me fazer crescer. Quantos estão entendendo? Diga amém. Eu quero que você possa fazer uma declaração comigo. Coloca a mão no seu coração e fala comigo assim, fala: Senhor, eu não vou mais viver pelas minhas percepções humanas, que são parciais e distorcidas, mas eu decido viver guiado pelas verdades espirituais que me levarão a viver feliz, em paz, confiante e desfrutando de uma vida sobrenatural. A verdade espiritual nos tira do relativismo. Hoje a gente vai conversar com um crente: não, é relativo. Não, isso é relativo. Sabe o que é esse relativismo, querido? Das coisas de Deus? É sofisma. A verdade espiritual nos tira do relativismo. Por que muita gente não tem entendimento espiritual? Porque sofisma é uma mentira que parece verdade, é uma versão da verdade. Não, o dízimo não é tão bem assim, a oferta não é tão bem assim. Não, seguir a casa de Deus, a aliança com a casa de Deus não é tão bem assim. Claro que é. Se a palavra diz, é verdade, e a verdade é absoluta. Quem quebra o princípio da casa de Deus se quebra. Quem sai da casa de Deus fica bem depois? Não fica. Sofisma. E o apóstolo Paulo nos alerta. Olha só, abre aí comigo, 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. Relativizando as verdades espirituais, né? Olha só, porque embora andamos na carne, não lutamos segundo o quê? A carne. Próximo. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos
e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Na minha versão diz, destruir fortalezas, anulando sofismas. Fala assim comigo, sofismas tem que cair por terra na minha vida. Sofisma é uma mentira, é uma versão da verdade. Por isso Jesus fala, vocês vão conhecer a verdade vos libertará. A equipe de louvor já pode vir. Querido, qual é o primeiro princípio que a gente aprendeu nessa noite? O temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. E o segundo, o princípio? Conhecer o santo. Não relativizar as verdades espirituais. Pastor, você é tentado e não trazer o dízimo na casa de Deus? Eu sou tentado. Quem não é tentado é mentiroso. Porque todo mês trazer o dízimo, para mim, é desafiador. E te falo uma coisa, se não é desafiador para você, meu irmão, está errado. O dinheiro custa. É mentira ou é verdade? Trazer uma oferta desafiadora ao altar de Deus dói. Sabe? E o inimigo fala, não, você tem que estar bem, né? Não é tão bem assim. Pô, você precisa desse dinheiro. Mas, meu irmão, eu sempre obedeci e Deus sempre honrou a minha fé. Deus nunca deixou faltar. E ainda que Ele deixou faltar na minha vida, porque teve um momento que Ele deixou faltar. Pastor, Deus deixou faltar? Deixou. Ele deixou faltar para me ensinar algo poderoso. Até quando Deus deixa faltar, Ele deixa com um propósito. E eu tive uma experiência sobrenatural com essa falta que um dia eu passei. Então, verdades espirituais. Fala assim comigo. Verdades espirituais. Olha só o que é um sofisma. Argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade. Princípio é princípio, meu irmão. Deus falou sim, é sim. Deus falou não, é não. E a gente tem que sair de cima do muro. O que o Senhor nos disse? É sim, sim ou não, não. O que passa daí procede do maligno. Deus nunca vai dizer talvez. Deus pode falar para você, espera, mas Ele nunca vai, não sei. Quantos estão entendendo isso, querido? Sabe, Deus está formando isso em você nessa noite. Deus está te encher de sabedoria. São princípios valiosos para a sua vida. E eu quero que você se coloque de pé nesse momento. Nós estamos conhecendo a verdade, e a verdade nos liberta. Nós temos o temor do Senhor, e nós agimos em tudo, sabendo que Deus está vendo, que Deus está observando, que Deus está conosco. Feche os seus olhos nesse momento, coloque a mão no seu coração, e decida hoje ser um homem, ser uma mulher temente ao Senhor. O Senhor, querido, Ele te ama tanto, que Ele te orienta, que Ele te dá direção. Esse é o teu Deus. Conheça a verdade nessa noite. O primeiro princípio, o temor do Senhor. Você que está em casa também nesse momento, coloque a mão no seu coração, faz um voto com Deus agora, de ser um homem e uma mulher que tem o temor de Deus. Mesmo que você seja tentado a pegar algo que não é seu, por você ter temor a Deus, você não vai fazer. Deus vai honrar sua fé. Deus vai ver que você não negociou um princípio espiritual, e Deus vai te abençoar. Não quebra o princípio do dízimo, da oferta. Não quebra o princípio da aliança com a casa de Deus, de estar em aliança com essa casa, onde o Senhor te plantou, querido. Não saia desse ambiente. Isso é um princípio espiritual. E o conhecimento do santo. Senhor, revela, Deus, que o teu povo possa conhecer a tua santidade. Fala para o Senhor, Deus, eu quero conhecer a tua santidade. Quantas brigas eu tenho ficado na região terrena, na região carnal, e o Senhor quer me levar para uma briga espiritual, para vencer guerras espirituais. Eu quero conhecer o santo, eu quero conhecer o poder, eu quero conhecer a santidade de Deus.
E que você possa nesse momento decidir viver uma vida de temor a Deus. Decida nesse momento. Faz o seu voto com Deus, fala: Deus, eu decido nesse momento viver uma vida de temor ao Senhor. Decida também conhecer as coisas santas. Decida hoje a conhecer as coisas santas. Decida, querido. Como assim, pastor? Decida se consagrar, decida jejuar, decida buscar ao Senhor. Você precisa fazer esse movimento, porque as coisas não vão acontecer se você não se consagrar. As coisas não vão acontecer se você não colocar isso como prioridade na sua agenda. Decida conhecer o que é santo. O Senhor quer se revelar a você. O Senhor quer se revelar a você. Mas é necessário que você busque. É necessário que você esteja nessa posição. Decida conhecer agora mais de Deus. Decida agora conhecer mais sobre como agradar ao Senhor. Decida nesse momento. Decida. Saia daqui nessa noite com uma decisão. Talvez você entrou aqui, sabe, perdido, sem entendimento, sem visão espiritual, sem sabedoria para lidar com as situações da sua vida. Mas o Senhor nesse momento traz luz e fala: meu filho, se você tem falta de sabedoria, peça a mim e eu te dou gratuitamente. Através da sabedoria você vai sustentar seus relacionamentos, seu casamento, seus negócios, toda a sua vida, o seu ministério. Seu ministério. Nós vamos cantar essa canção e você possa se entregar de todo o coração, e o Senhor vai se revelar para você nessa noite, de uma porção nova, de uma porção mais profunda, em nome de Jesus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Ele é a fonte da sabedoria, Ele é a fonte da graça, Ele é a fonte do entendimento. Quão grande, levante sua mão e cante. É o meu Deus, cantarei quão Espírito Santo de grande é o Deus, meu Espírito Deus, Santo, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. cante com esplendor. Com esplendor de um rei, Ele quer revelar as coisas santas a você. em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria O que vai acontecer com as trevas? As trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Levante sua mão bem alto e cante. Quão grande é o meu Deus, cantarei. cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Tu és grande, Senhor. Cantarei Se revela ao teu povo, ó Deus. Se revela ao teu povo, ó Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
Deus. Levante sua mão e cante. Sobre todo nome. Sobre todo nome é o teu. Tu és digno. Tu és digno de louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, cante bem forte. Sobre todo nome. Receba entendimento. Receba sabedoria. Recebe. Recebe. Recebe em nome de Jesus a graça, a unção. Recebe. Recebe na sua vida. Quão grande é o meu Mais uma vez, sobre todo nome, cante com toda a força. Sobre todo nome. Sobre todo nome é o teu. Aqueles que entendem. Tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Só as vozes com grande. Quão grande é o meu Deus. Quando você tem sabedoria na luta, Cantarei, quão você não se rende à luta, você canta, quão grande é o meu Deus. Você tem entendimento que Deus está com você. Você é um adorador. Você é um adorador. Você não é um murmurador, você é um adorador. Canta dessa forma, não importa as circunstâncias, eu sempre declararei, quão grande é meu Deus. Cante, quão grande. Com essa percepção, com esse entendimento. Cantarei, quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Levante sua mão bem alto. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. O Senhor te abençoe e guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.